Olá, estamos no JBR News desta terça-feira em Brasília, dia 10 de novembro. E o assunto é um assunto que já foi debatido aqui em outros momentos. Um assunto triste e sério, porque envolve vidas de brasileiros e mortes que afetam muitas famílias, milhares delas. Portanto, começamos agora este conteúdo. Lembrando a você que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Eu, Alexandre Jardim, sempre aqui acompanhado, bem acompanhado dos meus colegas jornalistas e analistas políticos, Rodolfo Lago e Estevão Damasio, para falar hoje da guerra das vacinas, se é que é possível haver uma guerra quando se trata de salvar vidas. E hoje, e ainda depois de toda a polêmica que envolveu o governo federal, declarações do presidente da República, do governo de São Paulo, do governador de São Paulo, de médicos, do Instituto Butantan, enfim, de uma série de fatos que mostravam que a vacina poderia não ser aquela boa vacina que se esperava, se descobriu que a morte de um dos voluntários não ocorreu pela vacina. Ela ocorreu por uma questão muito mais séria. Ele se suicidou. Portanto, vamos à análise. Chegando agora para comentar, falar e, enfim, debater esse assunto tão sério para todos nós, Estevão Damasio. Está contigo, Estevão. Bem-vindos, Alexandre, nossos ouvintes, nossos telespectadores, o Rodolfo Lago. Eu estou até me enrolando um pouco, Alexandre, vou confessar. Está difícil até analisar esse caso. É uma reação mesquinha, completamente desproporcional, desequilibrada do presidente da República. Independentemente das causas que marcaram a morte desse voluntário, e agora se sabe que foi por suicídio, e por isso, né, o Instituto Butantan e o presidente do órgão, Dimas Covas, não quiseram, até aqui, estavam resistentes em divulgar a causa da morte, mas ele estava sendo muito enfático, né? Ele foi enfático ao descartar completamente que a morte desse voluntário tivesse a ver com alguma reação à vacina. Ele, inclusive, destacou que já tinha remetido à Anvisa documentos informando a Anvisa que a morte nada tinha a ver com os testes. E aí que a coisa fica mais obscura, porque se, de fato, a Anvisa tinha em mãos os documentos atestando que a morte do voluntário foi suicídio, aí é uso político e até um crime. Né? É um crime e deixa claro o uso político da agência pelo governo Bolsonaro. E, por outro lado, o presidente da República, independentemente da causa da morte, comemorar o fracasso de uma vacina. Em que mundo estamos? Quer dizer que o presidente só vai comemorar a vacina de nacionalidade inglesa, a vacina de nacionalidade, entre aspas, chinesa, o Palácio Planalto está torcendo contra. Então está torcendo contra a saúde pública, está torcendo contra a esperança de milhões de brasileiros que, independentemente da nacionalidade da vacina, quer ficar livre e protegido desse vírus maldito do coronavírus. Então, é lamentável. O Palácio do Planalto, o presidente da República fica numa situação horrorosa, fragilizados politicamente. Daqui a pouco, Rodolfo vai tecer comentários a respeito das reações políticas que estão sendo já virulentas. Então, é lamentável termos um presidente da República com tamanho despreparo e tamanha insensibilidade para com a saúde pública, Alexandre. Falou muito bem, Estevão. Vocês sabem que eu tenho muita cautela de me posicionar politicamente e só o faço quando são assuntos relacionados à vida, porque eu acho que com relação à vida não há discussão, tem que se proteger em qualquer momento. Isso eu faço quando é com relação ao meio ambiente, que para mim é vida, e agora neste caso da saúde, que envolve de fato milhares de famílias brasileiras. É um caso que realmente é estarrecedor, Estevão. Você falou algo que realmente pode levar, inclusive, ao crime de responsabilidade por parte do presidente da República, porque, afinal de contas, nós brasileiros somos cidadãos de um país que temos ele como dirigente e esperamos que quem dirige a nossa nação cuide de nós, nos proteja e seja responsável. Com você, Rodolfo Lago. Gente,
Foi preciso se vir a público para dizer que um cidadão que era voluntário no teste da vacina Coronavac cometeu um suicídio para desfazer essa confusão criada pelo presidente da República em torno de uma vacina. É um negócio muito grave, é uma coisa muito séria, né? As reações políticas, Alexandre, Estevão, nossos amigos, estão sendo muito fortes. E não vem apenas da oposição ao governo, não. Eu vou citar o que escreveu no Twitter o deputado Fábio Tradi, aliado do governo, do PSD, do Centrão, integrante da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Fábio Tradi escreveu o seguinte, veja que duro foi ele. Bolsonaro transformou a questão da vacina em um embate político de natureza eleitoral em que mais importante que a saúde dos brasileiros é a sua reeleição em 2022. Egoísmo, ganância e irresponsabilidade em uma postura dolosa que põe em risco a vida de milhões de pessoas. Essa frase, meus amigos, é de um aliado do governo. Olha, eu me esforço muito também, como disse bem o Alexandre, para manter aqui o equilíbrio, mas isso é inacreditável, né? E aí se reforça, depois disso tudo, se reforça isso sabendo-se que a morte não teve nada a ver com a questão da vacina, nada a ver. E ainda que tivesse, meus amigos, o mundo inteiro, o planeta inteiro está num esforço de acabar com uma pandemia que somente aqui no Brasil já matou milhares de pessoas. A vacina não dá certo se eventualmente isso acontecesse. Quem ganha? Ganhei. Ganhei o quê? Como assim ganhou? Todos nós vamos perder, né? Se alguma coisa nesse esforço de conter a pandemia não der certo. Morreu uma pessoa, morte é perda. Morte é perda. Então, quando se perde, não se ganha. Nunca se ganha com a morte de ninguém. Olha, é inacreditável isso. Rodolfo, Alexandre, e o prejuízo? Há todo um organograma, claro, uma logística que envolve um trabalho científico. Horas perdidas podem significar dias de atraso. Dias perdidos podem significar mês ou meses de atraso. Não é brincadeira. Claro, só emendando, como bem diz o presidente, essa situação toda faz a gente estar paralisado, trancado dentro de casa. Então, no mínimo, é um problema econômico cada dia a mais que se passa sem resolver essa pandemia. Pelo amor de Deus. Hoje é um dia triste para o nosso conteúdo. Eu não gostaria de estar aqui com esse posicionamento, mas é importante que o governo do Brasil tenha responsabilidade. Nós sabemos aqui em Brasília que muitos integrantes do governo federal nos acompanham, nos escutam. Então a questão agora é de responsabilidade e mais, de respeito à vida das pessoas. Um voluntário é uma pessoa que dá a sua própria vida no teste. Ele corre o risco de morte. Ele corre o risco de perder a vida para que milhares de pessoas sejam salvas. Temos que ter respeito pela vida dos voluntários, independente qual tenha sido a causa da morte. Afinal de contas, eu, que sou um homem cristão, lembro a todo mundo que também que Cristo falou que o maior exemplo de amor que pode se dar é dar a vida para um irmão. Portanto, esse voluntário merecia no mínimo respeito. E agora que se sabe que foi um suicídio, é mais grave ainda, senhor presidente da República. É triste falar isso, mas infelizmente eu tomo essa postura hoje. Meus amigos, vamos para a aposta de hoje. Eu vou continuar com essas repercussões, que, como destacou Rodolfo, não se restringe, ao contrário, à oposição. Aliados de bom senso estão levantando a voz e o governo Bolsonaro perde completamente o rumo, corre o risco de perder o rumo e a credibilidade na condução do combate à pandemia, tendo, infelizmente, um ministro, ao que parece, totalmente submisso aos interesses do Palácio do Planalto. Rodolfo Lago, está contigo. Olha, gente, eu acho que as eleições americanas que acabaram agora recentemente, elas deram um recado veemente no sentido da solidariedade humana, né? No sentido, o presidente Biden
disse que agora é o momento de curar as pessoas, né? Então, eu aposto, a minha aposta vai no seguinte sentido, que a repercussão desse recado veemente que os Estados Unidos deram, no sentido de que agora é o momento de curar as pessoas, vai repercutir nas eleições municipais que vamos ter nesse final de semana. Entendeu? Chega ao fim, eu espero, o tempo do ódio. Chega ao fim, eu espero o tempo do ódio. Eu vou aproveitar a sua fala e também não farei minha aposta, vou deixar um lamento e até um pedido. Eu espero também que termine o fim da construção de muros no mundo e passe agora para a construção de pontes. Precisamos unir as pessoas e não separá-las. Chegamos ao final do nosso JBR News de hoje, um momento que não era o que nós gostaríamos. A política, infelizmente, tem esses lados, mas nós estamos aqui sempre responsáveis, chamando as pessoas para o que está acontecendo em Brasília. E hoje, o que mais se discute na capital federal é este fato. Não tem como ser diferente. Portanto, encerramos o JBR News, lembrando que os nossos conteúdos estão disponíveis para você no site do jornaldebrasilia.com.br, também no imagemcredibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, um abraço.